Bem, então terminamos a última aula explicando essa tática desconstrutivista de desconstruir os conceitos para reconstruí-los sob o prisma LGBT. Então, o discurso de gênero desconstrói e reconstrói, por exemplo, o conceito de minoria para encaixar gay e travesti na história. Isso daí nós já explicamos nas primeiras aulas, como a estratégia para encaixar, então, no conceito de minoria incubado nas lutas pela igualdade raciais nos Estados Unidos, não é mesmo? O discurso desconstrói e reconstrói o conceito de família para casar qualquer um com qualquer coisa e diluir assim a família num sem número de modelos alternativos, onde tudo e qualquer coisa vira família, então nada mais é família. Então, se destrói a família, ou se destrói o próprio conceito de família sob o pretexto de defender a família pela extensão a outras formas de família. Então, nós temos que ficar muito atento a esse tipo de estratégia, porque ela é a base da estratégia LGBT. Quer dizer, a guerra, ela é verbal, ela é retórica. É uma guerra de manipulação semântica. Não é mesmo? Então, para entender esse reflexo mental, nós vamos ter que voltar para o ano de 1968, em Paris. Quer dizer, a rebelião estudantil de maio de 68 em Paris traz a fábula desconstrutivista, o mais emblemático episódio. Essa forma de pensar a cultura de gênero, o desconstrutivismo, digamos, que é subjacente à cultura de gênero, essa cultura, mas no sentido primeiro filosófico da palavra, ou seja, no sentido de uma maneira particular de se relacionar com a vida ou com o mundo, não é mesmo? Então, tudo isso tem a ver, na realidade, com o chamado pensamento pós-modernista. O desconstrutivismo é uma forma particular de expressão desse pensamento pós-modernista. Só que nós vamos ficar com a expressão particular agora. Eu já mencionei umas horas atrás que eu entendia primeiro explicar uma expressão particular do pensamento pós-modernista, e a partir daí então será mais fácil estender a análise, ampliar a análise para essa linha de pensamento por inteiro, e será objeto de mais um curso que eu irei postar na internet para quem tiver interesse. Então, por enquanto nós vamos ficar com essa expressão particular da cultura de gênero e do desconstrutivismo. Então, para entender esse reflexo mental, como eu disse, nós vamos ter que voltar para a rebelião estudantil de 1968 em Paris, porque todo esse reflexo ideológico deve basicamente a vida à intelectualidade francesa. Embora a cultura de gênero tenha literalmente explodido nos Estados Unidos, então, embora as universidades norte-americanas tenham se transformado hoje em meca dessa ideologia, o germe intelectual de tudo aquilo foi francês. As vedetes intelectuais foram francesas. Então, sob o pretexto de libertar a humanidade dos grilhões da moral tradicional, Sartre, Althusser, Derrida, Foucault, e tantos outros, Simone de Beauvoir também, nós mencionamos ela na última aula, Então, todos esses filósofos ou ideólogos somaram capacidade cerebral para produzir a genética da mais imunda opressão ideológica da atualidade, na minha interpretação. O último, inclusive, o Foucault,
pedófilo declarado, que professava o vício sob o disfarce conceptual de amor intergeracional. Eu acabo de dizer para vocês que essa guerra é verbal, é de manipulação semântica, né? Então o Foucault, ele se fez o particular arauto do desconstrutivismo aplicado à sexualidade. Ele plantou a base de um pensamento que entende que homem e mulher são coisas assim diferenciadas, né? Perfeitamente intercambiáveis, né? De acordo com os caprichos de uma vontade humana assim, absolutamente desatrelada de qualquer restrição natural. Né? Então, segundo esse pensamento, digo, a semente está aí então, né? No Foucault e pessoas, gente desse tipo. Então, entre os extremos do modelo binário, entre o homem e a mulher haveria um contínuo de estados intermediários que formam um espectro de sexualidades reprimidas, não é mesmo? Então é um pouco com eles que nasce essa ideia. Porém, a visão 880 do opressor heterossexista, para me expressar então nessa fraseologia, então essa visão 880 estaria com os dias contados frente aos progressos da civilização, é por aí. Então nós estamos entrando numa nova civilização, segundo esse pensamento. Então, e a emancipação está à vista, e é a boa nova, justamente condensada nos sintomáticos avanços da sigla usada para designar as diversas identidades. Quer dizer, inicialmente era reduzida a LGBT, que era lésbica, gay, bissexual, transexual. Isso vai se estendendo progressivamente. Agora nós temos 30 e tantas posições intermediárias, né? E vai LGBT, PT, QQ, IAA, não é mesmo? Para incluir pansexual, transgênero, queer, indefinido, intersexual, intergênero, assexuado, simpatizante, não é mesmo? Aí sem contar, evidentemente, com as nuances, as composições, decomposições, recomposições e configurações em trânsito. Né? É uma lista evolutiva e aparentemente infinita de modismos que aumenta-se ao sabor dos congressos, dos seminários, workshops, né? Enquetes, simpósios, não é mesmo? Ok, mas voltando para a rebelião estudantil de maio de 68 em Paris, então. Foi, me parece, esse momento que massificou as ideias desses pensadores que eu acabo de citar. Até então se tratava de um fenômeno acadêmico, digamos, não passava dos muros da academia, não é? Mas a partir de 68, esse pensamento, essas ideias tomam formas culturalmente difusas, então, não é mesmo? É aí que essas ideias tomam formas de clichês, ou quase que de reflexos. Eu diria quase de reflexos pavlovianos. Não tem essas experiências, o Pavlov, que condicionava camundongos de laboratório para pedir comida. Então, sempre que o ratinho queria comer, ele apertava uma campainha, não é mesmo? E o Pavlov então trazia a ração. Então, assim ele conseguia condicionar o ratinho, não é mesmo? Os ratinhos criavam uma associação reflexa de ideias entre comida e campainha. Depois nós já estamos nesse ponto com a ideologia de gênero. O que começou com raciocínios no Foucault, por exemplo, raciocínios falsos, na minha opinião, errados, penso eu, não é mesmo?
mas assim mesmo raciocínios, assim, com concatenações lógicas de conceito e ideias, com a intenção de construir um conhecimento, digamos. Então, agora não se fala mais sequer em conhecimento, no sentido próprio da palavra. Estamos nos movimentando num sistema de crenças, e não de conhecimento. É um sistema de crenças que implica uma espécie de ato de fé, que já virou, então, reflexo pavloviano, pela repetição incessante de clichês e de associações de ideias. Então, por exemplo, o sinal sonoro é homofobia. Não é nenhum conceito, não é um conceito com conteúdo particular que aponta para um conteúdo bem preciso, e conhecido do usuário da palavra. É apenas um sinal sonoro. Então, quem o emite e quem o recebe não se refere sequer a um significado preciso. Ninguém sabe o significado preciso de homofobia e ninguém pensa sequer em defini-lo. Porque eu acho que uma definição até assim, perderia em eficácia, porque ele funciona simplesmente como a buzina do programa dos calouros na televisão, que a buzina que manda parar de cantar quando o cantor desafina, não é mesmo? Mas sem mais explicação, então se mandar os sinais homofobia, sexismo, machismo, racismo, conservador e coisas desse tipo, isso ativa imediatamente a parte negativa do cérebro, e a parte rejeição, dizer assim, o pisca-pisca de perigo. Inversamente, os sinais sonoros de negro, gay, índio, travesti, progressista, não é? Esses sinais ligam a parte positiva do teclado cerebral, e induz os reflexos, então, comportamentais correlatos, Então, nós não estamos mais nos movimentando na esfera do raciocínio, não é mesmo? E pior é que esse tipo de coisa tem uma espécie de feedback dialético, tem essa dialética na base desse processo. Então, voltando para as experiências do Pavlov, a gente pode imaginar o Pavlov falando para seu colega cientista, olha como que eu conseguia condicionar meu ratinho. Cada vez que ele quer comer, ele toca a patinha no sino, e ele já associa. Mas, ao mesmo tempo, o ratinho, nós podemos imaginar o ratinho falando para seu coleguinha, olha como que eu consegui condicionar esse cientista. Cada vez que eu toco o sino, ele corre para me dar de comer. Não é? Então, num processo desse, todo mundo condiciona todo mundo. Então, da mesma forma, professor, na academia, professor faz cabeça de aluno e aluno vira professor amanhã para fazer cabeça de mais aluno. Aí o professor vira consultor do Ministério da Educação. E o Ministério da Educação idealiza a educação nos parâmetros dos professores e transforma esses parâmetros em regra, em lei. Aí as escolas, então, formam cabeças únicas e homogêneas. E os políticos saem das escolas. E os juízes e os procuradores saem das faculdades de direito com essa mesma cabeça. E não tem mais um para pensar diferente, não é mesmo? E aí, então, esse mundo fechado entra em pânico quando escuta uma conversa diferente, e proíbe, por exemplo, uma proposta de curso. O que aconteceu, então, na PUC de Goiás, e o que aconteceria em qualquer universidade. Proíbe, esse mundo entra em pânico e proíbe uma análise diferente, não é mesmo? Quer dizer, isso mata, evidentemente, a função docente.
Quer dizer, proíbe pensar, não é mesmo? Né? Então, e enquanto se proíbe pensar, digamos, um projeto político avança de fininho, protegido dos olhares da ciência e da reflexão acadêmica, justamente por essa proibição de pensar. E olha lá, viu, que modéstia à parte, então entendo bem dessa coisa, porque eu mesmo plantei o germe desse fenômeno. Quem na realidade aprontou naquela época, eu falei de maio de 68, então quem aprontou foi exatamente em minha geração. Então, em maio de 68, eu tinha 19 anos. Quer dizer, eu entrei nesse movimento de corpo e alma. Vocês têm que entender esse momento. Eu fui educado em internatos católicos rígidos, lá na Bélgica. Quer dizer, a gente ficava preso a semana toda, só voltava para o fim de semana para casa, não é mesmo? Os professores naquela época eram padres, assim funcionava naqueles tempos. E o mérito da educação que ministravam residia nessa disciplina intelectual que a época atual perdeu há muito. Mas fora isso, era uma educação catastrófica na minha interpretação, extremamente enquadrada, repressiva. Olha, eu apanhava dos professores, castigo físico corria solto. Eu apanhei bastante, não é mesmo? Inclusive, assim, eu fiquei meio traumatizado com os muros da escola. Eram muros altos, nós ficávamos presos no pátio, e tinha muros altos como muros de cadeia. E eu vivia pulando o muro, eu era menino. Quer dizer, essa época eu tinha entre 12 e 18 anos, então eu vivia pulando o muro e fugindo. E a polícia me trazia de volta, foi um desastre total. Então a gente saía castrado ou revoltado desse tipo de ambiente. Eu acho que no meu caso eu saí mais revoltado justamente. É tanto que quando terminei o segundo grau, eu botei a mochila nas costas, saí pelo mundo, andando, jurando que ninguém mais, nunca, ia colocar muros na minha vida. Então, eu virei hippie, eu fui dessa geração. Então, não parece, agora porque eu fiquei careca com o tempo, não é mesmo? De barba branca, mas naquela época eu tinha cabelos compridos, eu estava metido em Woodstock, coisas desse tipo. Então eu andei assim pela África, pela América do Norte, depois do Sul, não é mesmo? Durante alguns anos, até parar no Brasil e acalmar. Mas acalmar não significa, inclusive, que eu me livrei desse reflexo de reagir contra toda forma de autoritarismo. Até hoje eu não suporto ninguém colocar muros ideológicos na minha vida. É o que me fez reagir contra o autoritarismo de gênero na universidade, não é mesmo? Então é o que temos já. Ou seja, o que era para libertar as mentes virou uma nova forma de ditadura. Quem manda na universidade lê uma proposta de curso, então, como a nossa, não reconhece a sua própria terminologia, os seus próprios estereótipos, entra em pânico e barra a proposta, matando, então, a função docente, que implica justamente o confronto de ideias. Então, um curso desses não é, evidentemente, um fim de conversa, não é palavra de Bíblia, é apenas para ser um início de conversa. É para ser contestado, é para ser criticado, não é mesmo? Ele está cheio de erros, porque ciência erra. E vai se corrigindo, então, nesse confronto de ideias. É disso que nasce uma coisa que tende para
para uma forma de objetividade. É o confronto de subjetividades é que conduz a uma forma de objetividade. Né? Mas a ideologia de gênero quer proibir o processo de início, de partida na academia. Bom, mas voltando para o ano de 1968, fechando então essa parêntese até pessoal que eu acabo de fazer. Vocês entendem bem que a rebelião estudantil em questão, ela teve seu lado positivo. Justamente, voltando então para o meu exemplo pessoal, então ela quebrou esse autoritarismo imbecil. Ela gerou um mundo mais arejado, mais tranquilo, menos repressivo. Então, legamos, a minha geração legou isso às gerações futuras, coisas que o jovem de hoje em dia acha normal, pois nós tivemos que lutar para conquistar. Nós apanhamos da polícia para conquistar o que as gerações atuais acham normal e quase natural. Então nós tivemos que arrebentar as forças do atraso para chegar lá. Mas ao mesmo tempo, e é nisso que eu quero chegar, nós detonamos as bases de uma civilização, literalmente, sem querer, sem saber, notadamente da família. Nós detonamos as bases da família, que está na base de uma civilização. Porque nós desencadeamos aquele. Foi o início do feminismo radical, não é mesmo? Vocês querem saber? Eu lembro, inclusive, em 68, eu lembro ter tocado fogo num montão de sutiãs. Então, as mulheres tiravam o sutiã assim, em sinal de libertação e jogavam na fogueira. Eu nunca entendi bem esse simbolismo, mas era farra, era divertido, não é mesmo? Então, não entendia por que sutiã oprime mulher, mas essa crença corria, então tirava o sutiã para jogar na fogueira. E naquela hora, então, tocava fogo nisso, eu pensava fazer grande coisa. Mas hoje, quase que eu gostaria de pedir perdão pela mancada. Porque na realidade eu estava dando início a uma coisa que foi longe demais, evidentemente. Uma coisa que fugiu de controle. Eu estava dando início a uma coisa que extrapolou a intenção primeira. Estava dando início ao desmonte de um modelo de família sobre o qual o Ocidente construiu um equilíbrio social que sustentou a maior revolução cultural, científica e política da história universal. Então, essa família monogâmica, hoje atacada de todas as formas, ela tem uma função civilizatória precisa. Entendeu? Então, detonou isso, detonar o resto. E hoje chegamos nesse ponto. A proposta de gênero, ela caminha inexoravelmente para isso. Como já falei, eu vou repetir, porque vocês têm que perceber bem essa estratégia. Nós vamos, daqui a pouco, entrar no citar, quer dizer, o pensamento de citar, então, as ideólogas de peso do movimento. E elas falam isso textualmente. Não sou eu que estou inventando isso, não é mesmo? Estou extraindo isso dos meus estudos. Então, essa estratégia de diluir a família numa farra de modelos alternativos, onde tudo é família, pois então nada mais é família. Não é mesmo? Se eu casar qualquer um com qualquer coisa para chamar de família, então eu não tenho mais família. E assim eu consigo destruir a família. Beleza? Mas como acabamos de falar, quer dizer, em cima disso, em cima dessa farra, não me parece possível construir uma civilização, não é mesmo? E quem plantou a semente dessa derrapagem
foi minha geração. Né? Então, com todas as minhas desculpas. Né? Mas deixa tentar explicar um pouco esse pensamento desconstrutivista que eu mencionei então várias vezes, né? Então, esse pensamento se firma ou se torna culturalmente difuso, como eu disse, a partir daquela época. Né? E deixa um pouco tentar explicar como essa forma de pensar leva ao delírio atual da ideologia de gênero. Né? E estou, inclusive, utilizando o termo delírio na acepção primeira da palavra, ou seja, no sentido de um pensamento desconectado da realidade, porque é realmente isso. Né? Então, para entender esse fenômeno, nós vamos ter que conversar um pouco com essa intelectualidade francesa que eu mencionei, notadamente o Jacques Derrida. Né? Então, para a maior parte de vocês, né, a maior parte do mundo, eu diria, não é mesmo? As palavras e os conceitos têm vida e significado porque evocam alguma coisa no mundo real, não é mesmo? Quer dizer, as palavras são conectadas a alguma coisa palpável do mundo real, seja no mundo físico, sentimental, espiritual, não é mesmo? É pelo menos o que pensa a maioria. Então, se não fosse o caso, eles não teriam significado, não teria vida, os conceitos então não significariam nada. Pois apesar disso, o Derrida, ele veio dizer justamente o contrário. Segundo ele, a realidade primeira está no discurso e não na matéria, digamos. Né? Então, o sujeito pensante, que é você, não é receptáculo do objeto pensado. Seu imaginário é que cria, pelo contrário, o mundo externo por meio de representações mentais que se deixam moldar de forma quase arbitrária, segundo a escolha da terminologia e do sentido proclamado. Então, o mundo não preexiste seu imaginário, quer dizer, é sua mente que cria a realidade externa. A realidade não existe nessa linha de pensamento. A realidade não existe a não ser na medida e nas formas que a mente decidia. Está aí por aí. Então, a realidade é antessubjetiva do que objetiva. E os conceitos são cascas vazias, à espera de um recheio semântico que cada um proporciona conforme suas conveniências. Né? Então, os conceitos não têm mais um sentido preciso. Eles variam de acordo com os interesses então, políticos, inclusive, não é mesmo? Então, tudo isso pode parecer estranho, mas a especulação filosófica, ela acaba aceitando tudo, especialmente na redoma fechada da academia, evidentemente. A gente pode deixar correr o intelecto para o infinito, e mesmo negar a própria realidade, até talvez levar uma mão na cara para reparar que ela existe. Mas acontece que o Derrida em questão, ele não levou bordoada de ninguém, e aí sua cabeça foi longe, ninguém mandou parar, não é mesmo? Assim, para ele, a realidade primeira é antes falatório que fato. É mais ou menos isso. E o discurso é declaradamente ferramenta de dominação política. Então, para mexer nas relações de forças, basta manipular os termos, eliminar sentidos, repensar conteúdos de acordo com os interesses da hora. Então, quem está por baixo, que trate de achar a retórica para ficar por cima. Pronto. O que na realidade é próprio da arena política em geral, não é mesmo? Afinal, todos se valem assim da mentira, da meia verdade, né? É próprio da política. A diferença é que os ideólogos de gênero
reivindicam expressamente o método, e o aplicam, inclusive, com muito esmero. Então, eles sequestram o conceito de minoria, mudam a definição de família, confiscam o sentido de sexo. Então, os vocábulos são desconstruídos e reconstruídos em função da intenção do momento. A linguagem impõe um significado arbitrário, por repetição assídua, e a opinião pública acaba internalizando esse tipo de falácia. Agora, por que gay embarca nesse tipo de coisa? Mas é muito simples, porque uma tática de persuasão que prioriza a coerência formal do palavreado, sem muito confrontá-lo à materialidade do mundo, é evidentemente um achado para quem vira as costas à base biológica. Porque, de fato, não há negação maior da realidade do que rejeitar tão radicalmente a natureza no plano da sexualidade humana. É como propor escutar pelos olhos e olhar pelos ouvidos, não é mesmo? O mundo de cabeça para baixo. Por isso, inclusive, o debate de gênero é um eterno jogo de espelhos conceituais, que desaba na menor acareação com a vida real. É coisa que só sobrevive num plano psi, devidamente blindado das cobranças do mundo. É coisa para psicólogo, psiquiatra, psicanalista, psicobiólogo, psicolinguista, psicopatologista, psicopedagogo, psicofisiologista, psicossociólogo, psicoterapeuta, não é? Quem sabe talvez um pouco psicótico. Todo mundo entra no mérito, citando Jung, Freud, Lacan, não é mesmo? Para intelectualizar o cenário. E o que era simples fica evidentemente muito complicado, para no final falar asneiras, para dizer que homem ou mulher não existe ou são coisas iguais, quando basta olhar para as evidências e zerar a discussão num segundo, não é mesmo? Então, quem inspirou esse modo de pensar na reflexão sobre a sexualidade humana, eu diria que foi mais o Michel Foucault. Lembra disso? Porque para quem funciona nessa base, o céu é o limite. Basta botar uma ideia na cabeça para virar a verdade. E ideias não faltam, evidentemente. E também não faltam verdades. De maneira que, quando ouvir uma feminista falar de Foucault, ok, um bom conselho, troca o papo por uma soneca, que aproveita muito mais o dia. Vira literalmente conversa para boi dormir. Mas deixa eu tentar sintetizar um pouco mais então essa história. Vamos lá. Segundo o pensamento desconstrutivista, as instituições se regem por discursos. Então, para mudar as instituições, basta mexer nos discursos. E como a sociedade é regida por instituições, basta mudar a retórica para revolucionar o mundo. Não é mesmo? A ideia é essa. O esquema é tirar a dialética do mundo real e trazê-la para o discurso. Aí então você joga uma palavra contra a outra, você muda o sentido dos termos, cria outro imaginário, e aí as cabeças transformadas é que vão se encarregar em seguida de transformar a realidade. Então é a revolução pelo verbo. É destruir um discurso com seus valores e conteúdos éticos para reconstruir outro discurso com outros valores e outra ética. Então, por isso é fundamental trabalhar o discurso. E é precisamente o que o homossexualismo político faz na vida. Então, Foucault basicamente herdou essa metodologia do Derrida, mais ou menos isso. Quer dizer, ele reduziu todas as instituições a discurso, o casamento, a família, que embute também o princípio da autoridade, e por tabela, então, o Estado, não é mesmo? Que também,
embute o princípio da autoridade, não é mesmo? E assim ele foi desmontando tudo na gramática, criando a base para inventar outras categorias de casamento, todo um catálogo de famílias diversas, não é mesmo? E tudo o que for possível imaginar, não é mesmo? Então, na próxima aula, quer dizer, nós vamos parar aqui, porque eu quero, já avisei várias vezes, nós temos que ter um passo a passo metodológico, assim, nós temos que ir devagar nisso, senão dá congestão mental, não é mesmo? Então, digamos, o recado que eu queria passar para esta aula, já passei. Agora, na próxima aula, nós vamos ver aonde vai esse tipo de mecânica mental e como ela engendra a ideologia de gênero. Como então o desconstrutivismo vai gerar a ideologia de gênero. Mas antes de encerrar, deixe-me esclarecer alguma coisa. Eu, por exemplo, eu sou uma lésbica negra. Isso vocês vão entender nas próximas aulas. Isso vocês vão ver que está em perfeita sintonia com a ideologia de gênero. A realidade é o que eu projeto da minha cabeça. Então eu sou uma lésbica negra e eu tenho 22 anos. Isso é minha idade social. Como gay tem nome social. Como José então, quer ser chamado de Maria. Então velho pode muito bem ser jovem, não é mesmo? Então eu sou uma lésbica negra de 22 anos. Agora, porque quem manda em tudo aquilo é meu sentimento íntimo, é meu foro íntimo, é minha subjetividade. É o absurdo a que chegamos. Agora, quem achar que eu falei uma imbecilidade deve rejeitar a ideologia de gênero, com certeza. Agora, quem achar que eu falei uma coisa inteligente deve aderir à ideologia de gênero. Mas repito, quem achar que foi uma imbecilidade e quer talvez imbecilizar gerações inteiras, é só fazer o que o Ministério da Educação faz há 20 anos. E fazer da introdução dessa ideologia nos programas escolares um ideal. Quer dizer, fazer disso uma das prioridades da educação nacional, não é mesmo? Aí nós vamos formar gente que não sabem se são homens, se são mulheres, se são marcianos, não é mesmo? Então é bom olhar com carinho para esse lado.